E aí, pessoal, passado o jogo, o título e a merecida forma também de comemoração, porque tricampeonato é tricampeonato, a gente sabe disso e a gente sabe que isso de fato entra para a história. Mas o alerta foi ligado. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, a gente tem que dizer, o alerta foi ligado. E nós vamos falar sobre isso porque isso mudou o alerta do Grêmio também em possibilidades e números de contratações. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, estamos abrindo a segunda-feira e agora é jogo grande atrás de jogo grande, não tem volta, tem que se recuperar no Brasileiro ontem. Chegamos a 53 mil inscritos, o que nos orgulha muito, participamos de uma live ontem, foi muito legal, vamos fazer outras com certeza. Foi uma experiência, mas nós vamos fazer mais lives aí para falar sobre isso. Por que eu falo em alerta ligado, gente? Por que eu estou falando nesse assunto? Porque ontem o Grêmio fez uma partida sofrível contra o Caxias. E a gente sabe que tem a questão da decisão, e aí vai para a coletiva, naturalmente o Renato foca na questão dele em relação à história, tudo muito bonito. O Paulo Luz faz uma entrevista e a coisa avança. Só que internamente o Grêmio discutiu o que aconteceu. E os alertas foram ligados em muitas situações. Vamos falar das possibilidades de contratação do Grêmio. Sobre isso que a gente ia falar. O Grêmio sempre falou num lateral esquerdo e num 9. Isso era a base de contratação do Grêmio, vocês lembram disso. Se falou depois no meio-campista, o Grêmio já trouxe o Luiz Fernando, já trouxe também o Everton, trouxe o Robinho, mas fica evidente que o grupo precisa aumentar, fica evidente que essa competição, esse novo calendário vai cobrar um número gigantesco de jogadores no grupo, muito diferente do que as outras temporadas. E o Grêmio já detectou esse problema, e fica evidente que essa forma de conduzir vai ter que mudar. Então, o que a gente sabe, tá? Aí vamos falar do que a gente sabe. Que o lateral esquerdo, o desejo do Grêmio, ele está fora do Brasil. Então, ele só chega, e o Grêmio só vai analisar isso a partir de 13 de outubro. Então, o Grêmio vai com o Guilherme Guedes e com o Cortez até 13 de outubro. Isso se sabe. Outra, o atacante, o Grêmio quer ontem. O Grêmio quer o reserva por Diego Souza ontem. Precisa desse jogador rapidamente. Eu acho que o Grêmio está fazendo uma avaliação errada com relação a isso, tá? O Grêmio está com um teto baixo. O Diego Souza hoje virou a grande solução para o Grêmio. Ele está indo muito bem. Mas ele não pode ser o melhor jogador do time. Nas equipes que ele foi o melhor jogador do time, foi insuficiente. Então o Grêmio não pode ler o Diego Souza como teto do time. Ele é importantíssimo, ele está fazendo um monte de gol, eu gosto demais dele, está tudo certo. Mas ele não pode ser o teto. Ele foi o teto do esporte. E o esporte não ganhou nada. Então, tem que olhar isso com certa firmeza. Mas, enfim, o Grêmio acha que ele pode ser e está colocando um outro 9 para ser o seu reserva imediato. Isso deve ser a primeira contratação, talvez até quarta ou quinta-feira, quando o Grêmio joga contra o próprio Sport. Essa deve ser uma situação. O Grêmio quer mais um de lado, então já são 3. Sendo que esse de lado pode ser o jogador da diferença. Então também iria transportar isso para outubro. E aí ontem, e isso vem de certa maneira carregando os diálogos do Grêmio, e é sobre esse ponto, depois nós vamos tratar especialmente sobre isso em outros conteúdos, mas esse primeiro conteúdo é para abrir essa possibilidade. O Grêmio vai buscar um meia. Exatamente isso. O Thiago Neves, não que ele tenha saído dos planos do Grêmio, mas ele está demorando muito para virar o jogador que eles esperavam. O presidente Romildo diz, a gente está esperando que ele seja o jogador, mas nós estamos entrando em setembro amanhã. Setembro. E ele não conseguiu ser. Por que ele vai ser em novembro? Então, mas teve a pandemia. Todo mundo teve a pandemia. A pandemia não foi só para ele. E ele não deu resultado até agora, e isso preocupa. E junto a isso, essa instabilidade do Jean-Pierre
ligou um alerta gigante, porque o Grêmio depende desse jogador, o Grêmio depende do meia. O Luan, quando jogou, deu resultado, o time foi bem, o GPR, quando jogou, também deu. Agora, quando não joga ninguém, o time acaba carregado. E para terminar a linha das possibilidades do Grêmio, fica evidente que o Grêmio precisa de mais volantes, porque os volantes sentem. O Michael ontem não foi para o jogo no início porque sentiu, os volantes têm amarelo. Ontem, por exemplo, não pôde jogar o Matheus porque sentiu, porque teve 3 amarelos. O desgaste dos volantes é maior em razão também da dificuldade que o Grêmio tem com os meias. E aí eles vão ser cobrados do ponto de vista de trabalho. E isso vai sempre prejudicar. Então, são 5. Um lateral esquerdo, um meia, um atacante, um 9 e um volante. Aí vai dizer o seguinte, mas é demais, né? Bom, pode ser na base também, mas tem que agregar. O volante tem o Bobson lá que tá voando na base. Traz ele e bota para jogar. Tem gente que diz, não vai jogar no Grêmio, não vai jogar no Grêmio. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Ninguém entende que futebol é dinâmico, mas vamos deixar assim. Então, tem que fazer isso. Tem que fazer isso. O jogo contra o Caxias, se a gente pega a entrevista do Paulo Luz, não sabe o que aconteceu. Tem a mínima ideia do que aconteceu. Nada. Não sabe o que aconteceu. O Grêmio perdeu 3 partidas pro Caxias no Gauchão. Não tem a mínima ideia do que está acontecendo. O presidente Romildo tem o seu discurso, espero que internamente ele tenha outro posicionamento. E o Renato, a gente sabe o Renato, mas o Renato não gosta de perder, o Renato se incomoda. O Renato está enlouquecido hoje. Ele tinha que valorizar, fez bem, mas a minha esperança, e aí o torcedor vai dizer, poxa, é verdade, a minha esperança é o Renato. Porque o Renato enlouquece quando perde. E isso faz dele um vencedor. Eu vou fazer um conteúdo só sobre isso, para contar um pouco desse bastidor do Renato. Gente, César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, daqui a pouco a gente volta. Nesse mesmo vídeo aí já criamos uns 2 ou 3 novos conteúdos que nós vamos falar no futuro aí. Valeu? Um abraço, até a próxima.